do precioso livro de Gênesis, capítulo 4. Nós estamos trabalhando a exposição desse livro. Hoje, salvo engano, é a sexta mensagem que trabalhamos nessa série. Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7. Lucas, descongela a imagem aqui, ó. Desceu. Deixa eu descongelar a imagem comigo. Pronto, agora irmãos conseguem acompanhar, né? Bem, então hoje é a nossa sexta mensagem. Nós vamos trabalhar hoje exatamente o texto que Deus fala: o pecado jaz à porta. É uma palavra que Deus dá a Caim. Então, vamos mais uma vez orarmos, depois a oração faremos a leitura do texto. Mas Deus fala para Caim: o pecado jaz à porta. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Santo Deus e precioso Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, a tua igreja se reúne para prestar culto ao Senhor. Ó Deus Santo, nós necessitamos, ó Pai, ouvir e compreender a tua palavra. Necessitamos, ó Deus, termos verdadeiramente nossas vidas transformadas pelo poder do teu Evangelho. E clamamos que teu Espírito Santo venha, ó Deus, ministrar a cada coração, sejam daqueles que já foram regenerados por ti, aqueles que ainda serão e ainda não são, mas que tu venhas, ó Pai, mover de modo especial, de modo que a nossa fé seja bíblica, de modo que a nossa prática cristã seja concordante com aquilo que o Senhor diz, de modo que vivamos o teu Evangelho no lar e vejamos as transformações que só o Senhor pode fazer. Assim nós oramos, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos, olhamos o texto, versículos 6 e 7. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te irastes? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não te restabelecerá o teu semblante? Mas, se não procederes bem, o pecado já à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-los. Nós vamos lembrar que semana passada nós reconhecemos, olhando para o texto bíblico, que não havia diferença alguma entre Caim e Abel. Reconhecemos que Caim e Abel ambos eram herdeiros de Adão, e como herdeiros de Adão, ambos nasceram na iniquidade, nasceram em pecado. O pecado original fora passado para os primeiros descendentes de Adão, Caim e Abel. Ambos estavam separados de Deus, ambos eram pecadores. No entanto, nós reconhecemos que Abel, ele creu na palavra de Deus. Abel, ao ouvir a vida comum no lar, ao aprender dos seus pais aquilo que a Bíblia do tempo dele, né, que era a história da revelação inicial, ele creu e ele prestou um culto a Deus que foi agradável ao Senhor. Abel, ele prestou um culto que Deus se agradou e Deus acolheu. Deus acolheu Abel, Deus acolheu o sacrifício de Abel. No entanto, Caim não foi dessa forma. Caim, ele achou que tinha uma ideia melhor. Caim, ele quis inovar. Caim quis mostrar que ele tinha uma carta na manga. E quando ele presta o culto a Deus do jeito que ele queria, do jeito que ele entendia, Deus o rejeitou. Deus não somente rejeita Caim, mas também rejeita a oferta de Caim. Quando consideramos esses fatos, queridos, é muito importante perceber que quando Caim ele vai prestar culto a Deus, Caim, sem dúvida alguma, está eufórico. Caim realmente ele está numa situação em que eu vou mostrar para Deus o quanto que eu sou bom, o quanto que eu sei. Eu vou dar para Deus aquilo melhor do que eu tenho. Eu não vou seguir um padrão que ali ocorreu no Jardim do Éden. Estamos aqui, queridos, conjecturando. A Bíblia não nos dá esses detalhes. Estou aqui, a partir do texto da mensagem da semana passada, trazendo essa reflexão, mas a ideia de que
Caim está certo que ele tem uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. E quando então ele oferece a Deus dos frutos da terra, acontece algo que ele não esperava. Caim, ele é rejeitado. Caim, ele não esperava a rejeição de Deus. Olhamos aí no capítulo 4, olha na sua Bíblia, por favor, no versículo 5, a palavra de Deus diz: mas não acolheu a Caim e a sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então, após essa reação que Caim demonstra, e por isso que eu digo que Caim está eufórico, porque ele não esperava essa resposta, essa rejeição de Deus, com base na resposta, com base na reação que ele tem. Então Deus fala com Caim. Hoje o versículo 6 e 7 é a fala de Deus. É Deus indo a Caim. Deus levanta algumas perguntas a Caim. E queridos, como é importante perceber que nessas perguntas que Deus faz a Caim, nesse momento em que Deus chama Caim para uma conversa, ele tem um objetivo. O objetivo de Deus é que Caim reconhecesse que ele era moralmente responsável diante de Deus e ele estava para prestar contas. O que nós vamos aprender essa noite, meus amados irmãos e irmãs, é que nós somos moralmente responsáveis diante de Deus. Entenda isso. Você é responsável moralmente diante de Deus por suas escolhas, pela vida que você vive. E não somente isso, mas a Deus prestaremos conta. O quanto é importante na nossa vida reconhecermos essa verdade. Então no versículo 6 nós temos exatamente Deus confrontando os pecados de Caim. Deus confronta os seus pecados. O que é importante reconhecer é que Deus não somente rejeitou Caim, mas Deus o chama, Deus o convoca e Deus o confronta nos pecados que ele comete. E, meus amados, Deus, ele não age com negligência. Deus, ele não fica olhando para a nossa vida e faz vistas grossas. Muitas vezes nós fazemos isso, não é? Nós estamos no local de trabalho, a gente vê um funcionário no colega de trabalho errando, ou então nós erramos, queremos encobrir nossos erros, ou então na vida comum do lar cometemos erros e deixamos passar, não foi nada, é assim mesmo. Com Deus não existe essa atitude. Deus, ele confronta Caim nos erros que ele cometeu, e o que nós podemos ter consciência esta noite é que cada um de nós prestaremos conta a Deus das nossas decisões e das nossas omissões. E o que Deus fala a Caim? Olha para o texto, versículo 6. É interessante observar que a fala de Deus, ela é direta. Ele pergunta a Caim. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te irastes? Essa é a primeira pergunta. Qual foi a primeira reação que Caim demonstrou no versículo 5? Ira. Caim só demonstrou ira? Não. Qual é a segunda reação de Caim? Semblante abatido. Qual é a pergunta que Deus faz a Caim? E por que estás com o semblante abatido? Então, quando nós nos deparamos com essas duas perguntas de Deus a Caim, nós precisamos reconhecer que realmente existe aí um confronto de Deus. Deus confronta Caim e seus erros. E nós observamos, meus queridos irmãos e irmãs, quem aqui de nós nessa noite já não sentiu ira? Quem aqui, na semana que passou, no mês que passou, já não ficamos irados? Quem de nós aqui não ficamos já com o semblante caído? Então é importante que nós nos atentemos àquilo que a palavra nos diz, porque as reações de Caim são as mesmas reações que eu, Rodrigo, e você, todos nós aqui, em nossa vida, em algum momento, esporadicamente ou continuamente, haveremos de demonstrar. Então Deus está confrontando Caim na sua ira. É muito importante reconhecermos isso.
Porque, meus amados irmãos, não é um mero sentimento, mas é ira. E quando nós pensamos na ira de Caim, nós precisamos reconhecer que Caim está realmente, literalmente furioso. Caim está com fúria. Ele tem fúria de Deus. Ele tem fúria de seu irmão. Caim, ele sente uma fúria que o consome. Ele sente uma raiva, um ódio. Ele sente realmente essa experiência humana que é muito clara no texto. E a pergunta que eu faço a todos nós deve ser feita essa pergunta: por que sentimos ira? Por que sentimos ira? Por que sentimos essa ira destruidora? Como que a ira brota em nossos corações? O que a palavra de Deus tem a nos revelar? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar acerca da ira? E nós, como igreja, nós temos um princípio do aconselhamento bíblico. Nós cremos que a palavra de Deus ela é suficiente para tratar qualquer problema da alma, do coração, do espírito humano. A Bíblia é suficiente. Enquanto então nós olhamos para essa postura que a nossa igreja tem com relação ao aconselhamento, os irmãos estão lembrados que em 2011 a 2013 eu tive o prazer de ir a Campinas e ali participei de uma pós de aconselhamento bíblico e ali conheci o Dr. Robert Jones, um americano que vinha ministrar as aulas para a turma em que ele estava e outros professores também vinham. E o Robert Jones ele nos ensinou um conceito bíblico de ira. Ele nos ensinou o que a Bíblia nos traz como entendimento do que é essa ira. E a definição dele de ira é a seguinte: nossa ira é uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Leiam todos comigo, por favor, essa definição. Nossa ira é a nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Vejamos em detalhes essa conceituação. Primeiramente, a ira, precisamos entender que ela é uma resposta ativa. A ira, ela é uma ação, ela é uma atividade. A ira é algo que nós fazemos, não é algo que nós temos. A ira, ela não é uma coisa, ela não é um fluido, ela não é uma força, mas a Bíblia retrata pessoas que praticam ira, e não que têm ira. Ira não é uma coisa que temos, mas ira é uma que tomamos, é uma atitude que assumimos. Primeiramente, então, como resposta ativa, é de uma maneira ativa estou reagindo. E também a ira, ela não somente é uma resposta ativa, mas ela é pessoal e integral. O que precisamos compreender é que a ira, ela envolve todo o nosso ser e põe em ação nossa pessoa como um todo. Por isso, quando você vê uma pessoa com ira no coração, quando você vê uma pessoa agindo com ira, ela de uma maneira integral está reagindo. Nós olhamos a ira nos olhos, nós olhamos e vemos a ira na face, nós vemos a ira nas mãos, nós vemos a ira na postura que a pessoa toma em relação àquilo que se constitui um objeto de ira. Portanto, o que precisamos compreender é que a ira, queridos irmãos, não é só uma mera emoção que eu sinto. É errado dizer que a ira é uma emoção. A ira, ela é, segundo a palavra de Deus, uma resposta cognitiva e volitiva. O que isso quer dizer? É que a ira, ela precede do nosso intelecto, ela precede da identificação dos nossos desejos. Ou o que quer dizer? Que a ira, ela envolve as nossas crenças, as nossas motivações, as nossas percepções, os nossos desejos. Então a ira é muito mais do que uma mera emoção, mas a ira ela é uma resposta volitiva, cognitiva e comportamental. A ira ela é complexa. Todos nós sabemos o que é ira na prática. Eu estou aqui trabalhando um conceito de ira segundo a palavra de Deus. Então a ira ela abrange a pessoa toda e abarca todo o nosso pacote de crenças, sensações, ações e desejos. Por
ela não é só emoção. E quando olhamos para essa conceituação do Robert Jones, vamos perceber também que a ira, além de ser uma resposta ativa, além da ira ser pessoal e integral, nos movendo como um todo em relação àquilo a qual vamos dar uma resposta contrária que damos. Ou seja, a ira, ela não surge porque eu quero ficar irado, simplesmente. Eu não simplesmente acordo com ira. Hoje eu vou ficar irado com todo mundo. Né? Ninguém acorda assim. Hoje vou apertar o botãozinho da ira. Eu estou hoje pronto para... Tem que dia você acorda, puxa Deus, que noite maravilhosa que eu tive. Dormi bem. Né? Estou tão feliz, tão em paz. Olha, está tudo certo na minha vida. De repente, acontece uma coisa da qual você não esperava, da qual não lhe agrada, e a sua reação é uma reação de ira. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Não é? Hoje eu não imaginava que iria terminar o meu dia irado. Eu não imaginava que iria explodir naquela situação, mas explodi. Chutei o balde. Eu dei um soco na parede. Eu quebrei. Não a parede, mas a minha mão. Né? Então, a ira ela não surge do vácuo, ela não surge de repente, mas a ira ela sempre é, entendam isso, a ira sempre é, segundo a palavra de Deus, uma resposta do nosso coração. Ela é uma resposta dos nossos pensamentos, da nossa vontade, das nossas aflições e das nossas emoções. E, continuando o conceito, nós vamos perceber que a ira, ela é o quê? Nossa resposta, nossa ira é nossa resposta ativa, integral, de juízo moral negativo. O que isso quer dizer? Que a ira, ela sempre surge de um senso de justiça. Ela sempre surge e ela sempre funciona sob a dinâmica mais ampla da nossa capacidade de julgar. Eu julgo uma situação, eu avalio o que está acontecendo, eu percebo o que está ao redor de mim. Então, a ira, ela é manifestada mediante um julgamento pessoal que fazemos, e quando julgamos aquela situação, e segundo a minha concepção, o meu entendimento, o meu desejo, as minhas emoções, segundo aquilo que é contrário ao que eu penso, eu reajo com ira, eu respondo com ira àquilo que eu julgo ser errado. Por isso que a ira, ela é tão destruidora. A ira, ela emite veredito de pena capital contra os culpados. Por isso que é muito comum, quando vemos uma pessoa irada, se ela estiver com uma arma em sua mão e ela está numa situação de tensão, ela dá um tiro na cabeça do outro. Ou então se está com uma faca e esfaqueia o outro. Porque é justamente essa atitude de julgamento, uma atitude, é uma resposta a qual é precedida por aquilo que se quer, que não foi alcançado, e aquilo que se age executando juízo à situação. Então, é um juízo contra o mal por nós percebido. Meus amados irmãos e irmãs, o quanto que é importante nessa noite pararmos e reconhecermos essa verdade. O quanto que precisamos parar e perceber que toda vez que eu estou mirando de uma maneira pecaminosa, toda vez que eu estou ficando com fúria com meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais, com meu colega de trabalho, com um vizinho, com qualquer pessoa, isso é proveniente de uma atitude pecaminosa de julgamento. Você não está fazendo a minha vontade, você não faz o que eu quero, você não deve mais existir. Então a pessoa com ira, ela age dessa forma. Evidentemente que não é toda pessoa que fica irada vai tirar a vida de outra pessoa. Isso é uma questão óbvia, não é? Mas se pudesse, tiraria. Se pudesse, eliminaria.
Então, esse conceito de Robert Jones nos ajuda muito. Agora, um outro conceito que eu trago é de um pastor puritano, Richard Baxter. Ele vai nos dizer que a ira, olha o conceito que ele traz, isso é do século XVII, salvo engano. Ele diz o seguinte: o crescimento no coração de um desprazer passional contra o mal percebido que nos contraria ou que nos priva de algum bem desejado. O que Richard Baxter está nos mostrando? Que a ira, ela procede de dentro. A ira procede do nosso coração. Não é só emoção, como disse Robert Jones, mas a ira, ela é uma resposta emocional negativa. Ela se impõe ao mal, como percebemos. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, que a ira, ela sempre vai acontecer quando circunstâncias ou pessoas impedem os nossos desejos. A ira sempre vai aparecer em nossas vidas quando alguém está impedindo que o meu desejo se realize. Já parou para pensar nisso? Quando a palavra de Deus nos mostra então que a ira é justamente com esse objetivo. E a primeira reação que Caim tem da rejeição de Deus é justamente irar-se. O que Deus está mostrando para Caim naquele momento? Caim, como uma pessoa que é moralmente responsável por seus atos. Deus então vai a Caim para falar com Caim, e ali Deus age com graça diante de Caim, porque Ele está mostrando a Caim aquilo que ele é e aquilo que ele tem em seu coração. E Caim haverá de prestar contas a Deus. E meus queridos irmãos e irmãs, a pergunta que Deus fez a Caim: por que tirastes? Porque Deus pergunta se Deus já sabia. Deus já sabia a resposta, porque Ele perguntou. Da mesma maneira Ele fez lá no jardim do Éden com Adão. Adão, aonde estás? Vocês se lembram? Deus não sabia onde Adão estava, irmãos? Lógico que Deus sabia. Adão, quem te mostrou que estava nu? E aí, meus amados irmãos e irmãs, da mesma maneira, o motivo pelo qual Deus busca Adão, Deus vai de encontro a Adão. Adão está fugindo de Deus. Adão não quer saber mais de Deus. E isso que o pecado fez com todos nós. Todos nós nascemos mortos espiritualmente, separados de Deus. O coração humano é contra Deus, é rebelado contra Deus, não busca Deus. Então, se não fosse Deus buscando, vindo, Adão nunca falaria com Deus novamente. Então, ali Deus quer mostrar a Adão aquilo que ele já sabia, que estava morto espiritualmente. Porque Deus procura Caim e lhe pergunta: por que tirastes e por que estás com o semblante abatido? Justamente porque Deus está mostrando para Caim que ele precisava reconhecer as densas trevas que dominavam o seu coração. Era notório, podia-se ver na face de Caim o seu ódio, a sua raiva. E meus queridos irmãos, o quanto que isso é sério, o quanto que a palavra nos mostra isso com muita seriedade. Vamos olhar alguns textos bíblicos. Abra lá em Mateus capítulo 5, por favor. Versículo 21 e 22. O Senhor Jesus trata desse tema. Ele diz o seguinte, Mateus 5, 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. O que o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando: quem irá se contra seu irmão é passível de julgamento. Vamos agora olhar para Efésios capítulo 4. Folheie sua Bíblia. Efésios capítulo 4. Versículo 26 e 27.
Vejamos o que a palavra de Deus diz. Efésios 4, 26. Quando sentirdes raiva, não pequeis. E não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Quando sentirdes raivas, não pequeis. Não conserve a sua raiva até o pôr do sol. Não deis lugar ao diabo. É impressionante, o apóstolo Paulo faz uma conexão muito estreita entre essa reação, essa resposta de raiva com uma abertura, com uma possibilidade da qual Satanás, a qual o inimigo ele usa para trazer destruição. Olhemos também para Gálatas capítulo 5. Um livro antes de Efésios, só voltar algumas folhas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 20. As obras da carne, quais são elas? As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, inimizade, riqueza, ciúmes e ira. Deste modo nós podemos reconhecer, meus queridos, o quanto que a palavra de Deus é clara em nos ensinar o que é a ira, porque nos iramos. Vamos lá para 1 João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12 e 15. O apóstolo João também trata deste mesmo assunto. Ele diz o seguinte, versículo 12 a 15. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. E aí, então, o versículo 15 diz: todo o que odeia o seu irmão é assassino. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Quando nós olhamos para essas referências bíblicas dentro da teologia bíblica, nós reconhecemos que a ira é uma obra da carne. E nós nessa série estamos trabalhando Caim como um protótipo do velho homem, Caim como um homem não convertido, como um homem que não foi regenerado, e como um homem velho, como um velho homem, ele mantém essa resposta pecaminosa diante daquilo que ele julga ser errado. E então nós sabemos o desfecho de toda essa história, de toda essa caminhada, e podemos, portanto, afirmar aquilo que disse: o desejo de Caim, sem dúvida alguma, era matar Deus e seu irmão. Sem dúvida alguma. Se Caim pudesse matar a Deus, ele tinha matado Deus. Caim, ele está tomado por esse sentimento destrutivo. E, meus queridos, o que nós temos que reconhecer e compreender é que, de fato, a ira, ela emite vereditos de pena capital contra os culpados. O que nós podemos reconhecer, assim, na palavra de Deus, é assim, que a ira, ela é uma reação humana que nos conduz à morte e destruição de tudo que é objeto da nossa ira. O que nós precisamos compreender e entender é que a ira, ela é sim pecaminosa. A ira pecaminosa destrói a nossa vida. O quanto que isso é sério? Eu pergunto a você, como você está lidando com a sua ira? E onde nós podemos dizer que não nos iramos? Todos nós, em alguma medida, nos iramos, podemos vir a nos irar. Ainda assim, mesmo sendo nós novas criaturas, crendo em Cristo Jesus, e infelizmente há muitas pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e vivem a ira como se fosse algo normal em suas vidas, isso não lhes incomoda, o que é um contrassenso, porque quem é nova criatura
não se conforma, não aceita, não consegue ter paz em manifestar essa reação, essa atitude. O que nós precisamos compreender, meus queridos, é que a única esperança, o único modo pela qual haveremos de vencer essa reação pecaminosa, essa resposta carnal, que a vida humana nós experimentamos, a única esperança está em Cristo Jesus. O único modo pela qual você pode vencer e não ser uma pessoa irascível, que facilmente se ira com tudo e com todos e com qualquer coisa, é verdadeiramente você tendo convicção da obra da pessoa de Cristo Jesus. Você precisa compreender que é necessário que o seu velho homem venha morrer. Se você ainda não morrer, se o seu velho homem não morrer, é uma luta perdida. Porque não há esperança sem Cristo Jesus. A única forma de verdadeiramente vencermos a nossa luta contra a ira, porque a ira é uma das marcas do velho homem, e a ira é uma característica da carne, é morrendo, é sendo sepultado. O meu velho homem precisa morrer, precisa ser sepultado, precisa ser crucificado com Cristo Jesus. Talvez você possa responder, objetando, falando: pastor, eu tenho convicção de que eu já morri com Cristo, eu tenho convicção de que fui crucificado com Cristo, eu tenho convicção de que meu velho homem foi sepultado, eu creio no Evangelho, eu tenho essa esperança, mas pastor, eu percebo que ainda eu sou uma pessoa muito irascível, eu não consigo lidar com isso, e a minha resposta, quando eu vejo, quando me dou conta, eu já fui ignorante, já fui estúpido, eu já fui grosso, já fui arrogante. Como que eu venço? Se eu tenho certeza de que o meu velho homem já foi crucificado. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem essa convicção, esse é o primeiro passo para vencermos. Agora, o que você precisa, tendo convicção de que é nova criatura, o que você necessita é dar ouvido à voz de Deus. Quem foi regenerado dá ouvido à voz de Deus. Quem nasceu de novo dá ouvido àquilo que Deus diz, a sua santa palavra, e a palavra de Deus nos dá esperança, ela nos ensina a como devemos lutar contra o Espírito, como deve ser a luta do Espírito contra a carne. Então, como ter esperança diante da ira? É preciso aprender a lidar de maneira bíblica. Para você vencer a ira na sua vida, você precisa aprender a se submeter à autoridade da palavra de Deus. Caim, ele respondeu com ira. E vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 3. O que nós precisamos então compreender? Segundo a revelação da palavra de Deus, nós precisamos, meus irmãos, olhar para esse texto e nos apropriarmos de sua verdade, tomarmos posse da verdade da palavra de Deus, cremos naquilo que a Bíblia diz. E o apóstolo Tiago, aqui, irmão de Jesus, irmão carnal de Jesus, filho de Maria e José, Tiago, ele vai nos mostrar, ele escreve para uma igreja, ele diz assim, Tiago, capítulo 4, de 1 a 3. De onde vêm as guerras? Ele está escrevendo para crentes. Ele está escrevendo para pessoas que já foram regeneradas. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Pare e pense. De onde vem tanta ira que você tem? De onde vem essa reação quando você julga, quando você percebe que os seus desejos não estão sendo realizados? Ele continua: será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Ele continua: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis. Então é importante para nós que a maneira bíblica de lidarmos com a ira
Para nós que já somos regenerados, se você ainda não é regenerado, se você ainda não confessa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, se você não segue ao Senhor Jesus, o primeiro passo é o seu velho homem ser morto. Você precisa morrer. O seu velho homem precisa ser sepultado com Cristo, para então você poder praticar isso aqui. Então a Bíblia diz o quê? O que Tiago está nos mostrando aqui no versículo 1? Que nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, reconhecer que a ira surge de desejos e prazeres que guerreiam dentro de nós. Que desejos, que prazeres estão guerreando dentro do seu coração? Vamos dar um exemplo muito simples. A esposa pede ao marido: amor, você me ajuda a uma casa, estou muito cansada, eu preciso muito que você me ajude, lava a louça para mim, por favor. Mas é simples. Tem uma coisa errada com isso, irmãos? Não. A esposa está explorando o marido? Não. E aí, o marido, tá bom, eu faço isso. Ele falou: oh Deus, Deus vai milagre. E aí, o marido, a esposa fica tranquila, eu vou deitar um pouquinho para descansar. Que bom. E o marido, como todo bom homem, liga a televisão, está passando o jogo do time dele. Começando o jogo. Está lá assistindo, torcendo, ele esquece a louça. Nem lembra da louça. Acaba o jogo, a esposa está dormindo. E o marido está lá na televisão e começa outro programa que ele acha legal, está assistindo. E a esposa acorda, que bom, meu marido lavou a louça para mim. Ela vai na cozinha, vem aquela pia cheia de louça. E ela volta enfurecida: você não disse que ia lavar a louça para mim? Né? E ela então é tomada por uma ira, por uma raiva. E é isso, então o marido ele se lembra e não quer dar um abraço a você e responde gentilmente, mas ao contrário. E aí então a briga continua. Meus irmãos, percebe como a ira ela pode surgir de uma maneira tão sutil, tão simples no dia a dia da nossa vida comum no lar. A ira ela sempre é uma resposta, um juízo moral, da qual aquilo que era o nosso desejo não foi realizado. E o que Tiago está nos mostrando aqui é exatamente isso: desejos que guerreiam dentro de nós. Aqui pode se aplicar em muitas e muitas coisas, mas era um desejo. Qual é o desejo da esposa? Que o marido ajudasse, que ele lavasse a louça para ela. Mas ele não fez. E como ela não estava no fruto andando em espírito, ela reage com ira, não tem domínio próprio, não soube naquele momento lidar com a situação até que erra. E o marido, por sua vez, responde grosseiramente e pé que erra também. Percebe como que as coisas acontecem na dinâmica, na vida do lar? E meus amados irmãos e irmãs, então o que precisamos reconhecer? Qual é o desejo, qual é o prazer que está guerreando dentro de mim? Outra questão que Tiago aqui nos coloca dentro do versículo 1, não somente de desejos e prazeres que guerreiam em nós, mas é quando exatamente não há satisfação desses desejos. Eu preciso reconhecer os desejos, os prazeres que dominam a minha vida, que controlam o meu coração. E aí assim se manifesta quando esses desejos e prazeres não são realizados. E então, no versículo 2, Tiago fala: cobiçais e nada conseguis. A ira sempre vem precedida da cobiça. A ira vem sempre precedida de motivações egoístas. Olha o versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, para gastardes em vossos prazeres. Então, não vamos nos aprofundar mais no texto, mas aqui, a título de ilustração e percepção daquilo que Deus está confrontando Caim, para compreendermos dentro de nossa realidade hoje, o que nós precisamos reconhecer, meus amados irmãos e irmãos, que nós temos sim esperança diante da ira. Porque a ira precede os desejos pecaminosos que dominam o nosso coração. Como eu venço minha luta com a ira? É justamente reconhecendo esses desejos. É justamente reconhecendo aquilo que está me controlando
aquilo que está me tirando, aquilo que está desviando os meus olhos do Senhor. O que eu preciso fazer então? É necessário que haja arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se desses desejos controladores. Confesse-os a Deus. Abandone-os. E assim você vai encontrar descanso. Porque a vitória na nossa luta contra a carne, ela já nos é dada em Cristo Jesus. E a vitória vem quando nós andamos em Espírito. O que nós precisamos, meus amados irmãos, é tão somente nos arrependermos dos desejos controladores, abandoná-los e buscarmos uma vida para a glória de Deus. E o fruto do Espírito Santo, ele vai sendo produzido em nossa vida de uma maneira natural, porque é natural do novo convertido produzir o fruto do Espírito, e não a obra da carne. Por isso que o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito, porque são opostos. Então o que nós devemos reconhecer e crermos nessa noite, de uma maneira clara, de uma maneira cabal, é que a graça de Deus, ela é a esperança. A graça de Deus é que me capacita, a graça de Deus é que me fortalece. Meus irmãos, é proveniente a graça, é a dependência do Senhor. Porque humanamente falando, carnalmente falando, podemos nos achar sem força, mas é o Senhor quem age em nós, por meio de nós, para a glória dele. E aí então Deus confronta Caim. Por que tirastes? Porque Deus está confrontando para que Caim reconhecesse que ele era moralmente responsável diante de Deus, e a Deus haveria de prestar contas. Tudo quanto você fizer na tua vida, você vai prestar contas a Deus. E todos nós sabemos qual é a afirmação de Deus. Quem não crê no Senhor Jesus, quem não se arrepende dos seus pecados e segue a Jesus, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa, sobre esta pessoa. A única forma de você não ser objeto da ira vindoura, a qual Deus manifestará sobre todo aquele que não crê na sua palavra, não se render a Jesus. A única forma de você não viver essa ira vindoura é correndo, é indo, é clamando, é indo a Cristo. É ser um em Cristo Jesus. Então Deus continua. Depois de Caim ficar irado, voltemos lá para Gênesis capítulo 4. Na Gênesis capítulo 4, versículo 6 ainda. Olhemos, a segunda pergunta que Deus faz a Caim é: e por que estás com semblante abatido? É interessante, meus amados irmãos e irmãs, que no momento em que há grande fúria e desejo de destruição, da qual já explicamos, não preciso repetir, após esse momento existe um abatimento em Caim. Após esse momento de fúria, Caim está deprimido. Caim ele está naquilo que hoje chamamos como que em depressão. É muito importante reconhecermos isso. Por que estás com o semblante abatido? E meus queridos irmãos e irmãs, o que precisamos ver é que a pessoa que sofre depressão, ela traz um forte sentimento de rejeição. A pessoa que sofre desta mal, desta enfermidade, ela se sente rejeitada. Caim foi rejeitado por Deus. Não somente ela se sente rejeitada, mas ela perde a esperança e coloca um foco excessivo em si, um foco desagradável em si. E, amados irmãos e irmãs, o quão é doloroso, o quão é triste passar por esses momentos. E a palavra de Deus nos mostra que, ao longo da história, centenas, milhares de homens e mulheres de Deus, salvos, convertidos, regenerados, sofreram deste abatimento da alma, entraram em depressão. É óbvio que o contexto de Caim é outro, mas há uma aplicação adequada e perfeita para reconhecermos que esse abatimento do semblante de Caim provém da rejeição de Deus e da sua desesperança. E a desesperança de Caim, ela é inegável.
porque nós percebemos o quanto que Caim, ele não somente é rejeitado por Deus, mas ele não quer saber de Deus. Precisamos perceber, meus queridos, que muitas pessoas que sofrem da depressão têm a sua alma alimentada por pensamentos destrutivos que podem conduzir a resultados devastadores. Nós sabemos disso. Nós sabemos o quanto que a depressão ela destrói a vida. Não somente a vida, mas também famílias. Quando as pessoas são tomadas por esse mal. E aqui então nós precisamos reconhecer, segundo a palavra de Deus, que a depressão ela tem a sua raiz na queda. E ela não faz acepção de pessoas. E quando nós reconhecemos isso, nós precisamos reconhecer que conquanto a depressão ela seja uma enfermidade do corpo, fisiológica sim, mas é também da alma, e sobretudo da alma. E todo depressivo ele pode, diferentemente de Caim, pode encontrar esperança, pode encontrar vida, pode encontrar uma nova alegria, um novo motivo, quando ele olha, quando ele vê Cristo Jesus. A esperança para o depressivo, a esperança para aquele que está com a sua alma batida, que está justamente na sua unidade com Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer isso, porque é como encontrar somente esperança em Cristo Jesus. Qual é o segredo? Qual é o caminho para aquele que sofre em sua alma, em seu corpo? É ser atraído a Cristo. Sermos atraídos a Cristo é a chave para sermos curados da depressão. Sermos atraídos a Cristo Jesus. E meus queridos, o quanto que Cristo Jesus, Ele é fantástico, a vida de Jesus. Leiamos os Evangelhos, vejamos que Cristo Jesus, por mais lutas, provações, tentações que Ele tenha passado, e nada Ele pecou, Ele é marcado no Evangelho como um homem feliz, satisfeito, que tem uma vida completa, que tem uma vida realizada. Jesus, Ele nunca ficou deprimido, por mais que Ele for desamparado pelo Pai na cruz. Jesus, Ele nunca ficou deprimido, por mais angústia que Ele tenha passado no Getsemane. E a palavra nos diz que soou sangue do seu rosto. Os seus vasos se dilataram, o sangue saía do seu rosto. Grande foi a sua agonia, grande foi a sua dor, e ainda assim Cristo Jesus permaneceu determinado, permaneceu firme no propósito para o qual Ele veio morrer por nós na cruz. E não somente morrer, mas Ele foi ressuscitado pelo Pai, Ele ressurgiu da morte, Ele venceu a morte. Por mais desesperançoso que eu esteja, por mais abatido que possa estar a minha alma, em Cristo Jesus há esperança para todos nós, meus queridos. Amém. Eu preciso olhar para Cristo, eu preciso prostrar-me diante de Cristo, eu preciso crer no Senhor Jesus, eu preciso receber essa graça maravilhosa de Deus. O depressivo, independente do grau que ele esteja em depressão, se ele olhar para Cristo, se ele for para Cristo, ele vai ser curado. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós reconhecemos exatamente isso. Lá em Isaías 53, vamos lá para Isaías 53. O profeta Isaías, ele aqui nos apresenta quem seria o Messias. E fala de todo o seu sofrimento. Nós não vamos ler o texto, mas todo o capítulo 53, ele é belíssimo. Leia, depois anote aí na sua Bíblia, leia depois. Veja tudo quanto Jesus passou e sofreu por aqueles a quem ele haveria de dar a sua vida. Vejamos aquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra nos diz, vejamos o versículo 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Mas Jesus ele entrou em depressão? Absolutamente não. Continuemos. Homem de dores,
experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Meus queridos irmãos, o que é importante é reconhecermos que quando nós afirmamos aquilo que a Bíblia diz, que Paulo falou, estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. O que nós estamos dizendo, o que nós cremos, segundo a palavra de Deus, é que o meu velho homem foi crucificado, é que toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda maldade, toda malignidade, toda angústia que há em mim, ela foi em Cristo, foi crucificado, não há mais. E nós precisamos, como povo de Deus, crermos nessa verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, o quanto que o desconhecimento desta doutrina bíblica, dessa realidade espiritual, desta obra vicária de Cristo Jesus, o quanto que esse ensinamento da palavra de Deus nos é extremamente caro, e não podemos ignorar e nem desprezar na nossa vida prática, no nosso dia a dia, porque todos nós passamos por aflições, lutas, sofrimento, tristeza, desgosto, dissabores. Mas quando eu reconheço que o meu Senhor morreu por mim, e tudo isso foi posto nele, e com ele eu fui crucificado, com ele eu fui sepultado, meus queridos, isso deve trazer a mim uma nova esperança, e a certeza de que agora eu tenho uma nova vida a qual não viverei para mim mesmo, mas viverei para a glória do meu Redentor que vive. Amém. E é isso que a palavra nos mostra. Então, o que precisamos compreender é que a nossa unidade com Cristo, ela é a chave para sermos curados da ira e da depressão. A ira não é uma mera emoção, ela é uma resposta ativa. Aquilo que julgamos ser errado segundo a nossa própria concepção. A depressão, ela, sem dúvida, ela se faz tanto com a enfermidade do corpo, mas sobretudo da alma, mas Cristo Jesus já levou sobre si. Eu preciso crer, me apropriar. Por isso que nós temos que compreender essa doutrina bíblica da nossa unidade com Cristo. Com Cristo nós fomos então crucificados. Com Cristo Jesus nós fomos mortos para o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Com Cristo Jesus, o meu velho homem foi sepultado. Com Cristo Jesus eu fui vivificado. Com Cristo Jesus eu fui ressuscitado dos mortos. Não sou mais um morto espiritual. Eu tenho agora um novo coração, um novo espírito dado por Deus. Eu sou agora nova criatura. Eu estou agora entronizado com Cristo e vivo para a glória de Deus. E nós entendamos isso. A doutrina da entronização daqueles que foram regenerados, ela tem sido esquecida nos dias de hoje. E nós queremos viver para o mundo, para a glória do mundo, para os prazeres do mundo, e nos esquecemos que para uma glória muito maior, para um prazer indescritível, infinitamente maior, nos é dado em Cristo. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, ter convicção da nossa união com Cristo. Caim está com o seu semblante abatido. Um foco excessivo em si mesmo. Um foco excessivo de desesperança, negativo. E Deus o confronta. E é importante olharmos para a palavra e vermos, voltemos lá em Gênesis 4:7. Por exemplo, lemos o versículo 7, aqui nós temos a terceira fala de Deus. A primeira fala é uma pergunta: por que tirastes? A segunda fala é: por que estás com o semblante abatido? E a terceira fala de Deus, irmãos, é importantíssima. Deus fala assim: se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta,
e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Por que Deus ele traz essa terceira fala? Porque Deus mostra a responsabilidade de Caim. Porque Deus está mostrando a Caim a sua condição de queda. Deus está mostrando a Caim o quanto que o pecado destrói. E meus amados irmãos e irmãs, que precisamos entender aqui, é uma questão muito simples. Vamos fazer um contraste. Adão poderia não ter pecado? Sim. Se Adão tivesse dado ouvido à palavra de Deus e rejeitado a fala da serpente, ele não teria pecado. Caim poderia não ter pecado? Não. Caim não poderia não pecar. Por que Caim não poderia não pecar? Porque o pecado era a única alternativa de Caim. E isso é importante compreendermos, meus queridos. Porque o pecado era o único caminho que Caim poderia ter tomado. E por que o pecado é hoje o único caminho que qualquer criatura humana toma? Porque todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Por isso que eu já disse nessa série, o único que teve livre-arbítrio foi Adão. Nenhum de nós temos livre-arbítrio. Toda escolha humana, toda vida humana, ela sempre vai ser marcada pelo pecado original, por essa queda e por escolher aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então aqui nós temos algo muito importante. Deus está mostrando a Caim que Caim é espiritualmente morto e separado dele. Deus está mostrando a Caim que o seu coração é enganoso. Então aqui em Caim nós podemos tranquilamente encontrar a doutrina da depravação total. E quando nós falamos por doutrina da depravação total, nós estamos falando exatamente do quê? Nós estamos falando que o pecado permeou cada parte da constituição física, mental e emocional, de modo que nada de modo que nada nosso permanece intocado por ele. Nada do que nós fazemos, nada do que nós escolhemos, não está tocado por essa queda. De outra forma, estou falando, tudo que fazemos, tudo que escolhemos, por mais belo, por mais bonito que seja, ainda assim é imperfeito e ainda assim é incompleto, porque está marcado pelo condicionamento da queda. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos reconhecer e entender de que nada que somos ou fazemos é completamente livre do pecado. Nada que somos ou fazemos é completamente livre do pecado. A única forma de nós verdadeiramente vivermos uma nova vida e cada vez mais deixarmos as marcas desse velho homem, daquilo que é pecado, é seguir os passos de Jesus. É deixar uma semelhança de Caim sendo semelhante a Cristo. É dar semelhança a Caim a semelhança de Cristo. E a semelhança de Cristo provém, primeiramente, da obra da regeneração. Somos feitos novas criaturas. E como novas criaturas buscamos uma vida de obediência a Deus, porque o nosso prazer está no Senhor. E aí então, meus amados irmãos e irmãs, Gálatas capítulo 6, 7, nos diz algo muito importante. O que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6, 7? Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. O que Deus está falando para Caim? Tudo o que você semear, você vai colher. O quanto que essa verdade ela é inquestionável. Agora, nós escolhemos aquilo que semeamos, mas não podemos escolher aquilo que colhemos. Se nós semeamos aquilo que é mal,
se nós semeamos aquilo que é contrário à palavra de Deus, se nós semeamos rebeldia em nossa vida, se nós semeamos imoralidade sexual, se nós semeamos fofocas, se nós semeamos orgulho, se nós semeamos cobiça, se nós semeamos desonra, colheremos o fruto de cada uma dessas realidades. Pense bem no que você está semeando, no que você vai colher. Pense bem. Muitas das vezes na nossa vida nós ficamos a questionar: Deus, por que tu permites isso comigo? Isso não é bom. Deus, por que eu estou passando por essa provação? Deus, por que isso está tão difícil? Deus, 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 Deus. E nos esquecemos daquilo que nós cantamos lá atrás. Pense bem. O que Deus está mostrando para Caim? Exatamente isso. Caim, ele é moralmente responsável por aquilo que ele está fazendo, mesmo que a única escolha dele seja fazer aquilo que é mal, porque é escravo do pecado. E a palavra de Deus fala que a ira não ireis, irai não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O que o diabo faz? O diabo se usa da nossa rebeldia, da nossa desobediência à palavra de Deus, da nossa incredulidade. Ele utiliza-se dessas escolhas malditas que fazemos na vida para que venhamos colher amarguras terríveis. Precisamos estar muito atentos a isso, porque é exatamente isso o que acontece com Caim. Caim está tão obstinado em seu coração em fazer aquilo que é mal. Isso é importante perceber, meus amados irmãos e irmãs, que ele nem dá ouvido àquilo que Deus lhe fala. Seu coração está tão insensível às palavras de Deus, ele está tão repugnante, ele está rejeitando a Deus, ele não quer saber o que Deus lhe fala, ele vira as costas para Deus, ele não se importa com aquilo que lhe é dito. Eu sei de tudo, eu faço na vida o que eu tenho, eu sei que estou errando, daí o que você tem a ver com isso? É isso que muitas vezes os filhos falam para os pais. Pai, mãe, eu vivo a minha vida, eu faço o que eu quero, eu não sou maior de idade, eu tenho 18 anos. Eu faço as minhas escolhas, eu quero fazer isso. Percebem Caim? E aí, meus amados irmãos e irmãs, o que Deus fala a Caim é muito sério. Ele alerta Caim: o pecado jaz à porta. Meus queridos, nós temos aqui um crime que foi premeditado. Hoje nós não vamos tratar o que Caim comete, mas Deus o alerta. Exatamente como acontece com a gente. Quantas vezes nós ficamos aqui maquinando aquilo que é mal na nossa cabeça? Não é? Como eu vou me vingar? Como que aquela pessoa vai receber o troco? E é a mesma coisa, o pecado jaz à porta. E aí então, nós temos consciência daquilo que estamos planejando é mal, mas não existe arrependimento, não existe renúncia, não existe a busca, o clamor a Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, inevitavelmente os frutos não serão bons. Caim, ele não quer saber o que Deus tem a lhe dizer. E quantas vezes, irmãos, isso é muito triste. É muito triste quando nós vemos pessoas agindo assim em suas vidas, sabe o que a Bíblia diz, sabe o que Deus quer, mas vira as costas para aquilo que Deus diz, porque isso não me interessa. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Quantos crentes agem desse modo nos dias de hoje?
Meus irmãos, tem muitos exemplos que eu posso citar. Muitos, de coisas que parecem ser banais, ou triviais, ou coisas que nós consideramos mais complexas, mais bombásticas, independente daquelas coisas mínimas, ou daquelas coisas que são destruidoras de uma maneira terrível. Todas essas estão no mesmo padrão. O pecado jaz à porta. Deus está negativo. Não faça isso, meu filho, minha filha, porque se tu fizeres isso, a consequência vai vir e você vai ter que suportar. Você vai ter que carregar isso. Quantos filhos de Deus vivem uma vida miserável porque não obedecem a Deus? E quantas pessoas permanecem obstinadas em seus pecados porque ainda não foram regenerados? São religiosos, acostumaram-se com a vida da igreja, acostumaram-se com os cultos, mas não têm o seu coração convertido. Precisamos pensar nisso. Precisamos fazer uma autoavaliação e clamar: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu necessito da tua graça, eu necessito do teu amor. Senhor, perdoe-me porque eu tenho feito isso em minha vida, eu tenho feito escolhas que eu sei que são contrárias à tua vontade, Deus. Eu sei que eu tenho feito errado diante do Senhor, que eu tenho tantos erros que cometi, eu preciso reparar tantos erros, Senhor. Dá-me graça, dá-me força, dá-me sabedoria, endireita os meus caminhos, ó Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, não endureça o seu coração, mas arrependa-se. Porque o que nós temos aqui é Caim, e Caim está ciente que em Deus ele poderia ter um novo começo, mas ele o menospreza. Isso é muito sério. Caim está ciente de que em Deus ele podia ter um novo começo, mas ele não quer saber deste novo começo, desta nova vida. Caim sabia daquilo que seus pais lhe disseram. Qual é a diferença? Abel, falamos muito disso semana passada. Abel creu. Abel se sujeitou. Abel, aquilo que falamos, protótipo da nova criatura. Caim, não. Caim está ciente que em Deus ele seria capacitado a não continuar no caminho mau, mas ele o menospreza. Caim está ciente que em Deus haveria capacitação. E todos nós, meus queridos, sabemos que Deus nos capacita, nenhum dos mandamentos de Deus são penosos. Nós sabemos muito claramente que a palavra nos mostra isso, e para que de fato possamos experimentar isso, precisamos realmente ter uma vida piedosa. Mas Caim não queria ter uma vida piedosa, ele queria construir a sua própria religião. Quantas pessoas fazem isso hoje? Constroem a sua própria religião, desenvolvem a sua espiritualidade segundo os seus próprios ditames, segundo os seus próprios padrões, segundo os seus próprios parâmetros, e menosprezam a Deus. Caim não quer saber de Deus. Caim é o Senhor, sabe tudo. Caim é o protótipo do velho homem que é rebelde contra Deus e sua palavra. Pensemos nisso, meus irmãos. O que nós precisamos compreender, e aqui é algo muito sério que eu digo a todos vocês: porque nós somos separados de Deus no nosso nascimento, nós nascemos espiritualmente mortos, e o pecado é aquilo que diz respeito à própria natureza humana sem Deus. Peca-se, porque encontra-se prazer no pecado. É bom pecar, é gostoso pecar. Ó, nota 10. Estou exagerando, irmãos? Não. Agora cada um tem seu pecado predileto, não é? Talvez o pecado que me dá prazer não é o pecado que te dá prazer. Então nós temos uma pluralidade de pecados prazerosos. Talvez eu olhe para o seu pecado e fale: esse pecado,
Né? E você fala, esse pecado você gosta? Fazemos, olha para os nossos pecados. Esse é o meu pecado. Pecados que cometemos. O que nós devemos estar atento é que ninguém peca por intimidação, peca assim porque essa é a vontade, o desejo do coração humano. Enganoso é o coração, mais terrível do que qualquer outra coisa, quem o conhecerá? Nós devemos estar atentos àquilo que a palavra de Deus diz, porque somos moralmente responsáveis por aquilo que somos e fazemos. Somos moralmente responsáveis e vamos prestar conta pelo pecado que fazemos. Vamos prestar conta por aquilo que somos e fazemos. Lá em Tiago, vamos abrir a Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 13 a 15. Observe que Tiago diz. Ele fala assim: quando tentado, Tiago capítulo 1, todo mundo está ouvindo, acho lá. Tiago capítulo 1, 13 e 15, fala assim: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas, olha só, irmãos, que importante reconhecermos isso. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido da luz do pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. A palavra é muito clara em nos mostrar que cada um de nós somos tentados quando atraído e seduzido pelo nosso próprio desejo. Qual é o desejo pecaminoso que está no meu coração nessa noite, nessa semana, nesses dias? Em nome de Jesus, eu quero confrontá-lo, eu quero convidá-lo também. Faça esse autoexame, confesse a Deus, arrependa-se. Não é possível, meus irmãos, todos nós aqui nessa noite estarmos diante da mensagem da palavra de Deus e permanecermos iguais. Não é possível. Não é possível ser confrontado com a palavra de Deus e sermos exatamente as mesmas pessoas e acharmos que está tudo bem com a nossa vida. Não é possível. A palavra de Deus deve gerar em nossos corações uma transformação, um arrependimento. Deve gerar em nós o desejo de verdadeiramente termos uma vida para que agrade a Deus, abandonando aquilo que é mau aos olhos do Senhor. Quem é regenerado anseia por isso. Quem não é, ainda não anseia. Mas quando o Espírito de Deus fala, essa pessoa começa a perceber: é verdade o que o pastor está dizendo, é verdade o que a Bíblia diz, e eu preciso dessa vida, eu preciso dessa transformação. Você não pode permanecer o mesmo diante de Deus. Quando Isaías está diante do Senhor, no ano que morreu o rei Uzias, ele disse o quê? Eis que veio o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. E ele fala, e os serafins falam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías fala: Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador e vivo num povo de impuros lábios. Quando Isaías está diante a presença de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, ele reconhece o seu pecado diante do Senhor, ele se pede misericórdia a Deus, ele reconhece que o povo está em pecado contra Deus, ele pede misericórdia de Deus. Meus amados irmãos, mas em nome de Jesus, todos nós, se precisar começar por mim, não podemos continuar sendo os mesmos. Leve uma vida com o Senhor, com seriedade, com verdade. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Confesse-os ao Senhor. Peça perdão a Deus. Clame a misericórdia de Deus e busque hoje uma vida segundo a palavra. E você? Deus está lhe confrontando acerca de quais pecados? O que Deus está tratando em sua vida hoje? O que Deus está tratando em sua vida ao longo da semana que passou? E hoje, diante da palavra de Deus, você está ali
no seu lugar, pensando, identificando que pecados você precisa arrepender-se, que pecados você precisa confessar a Deus, que pecados você precisa abandonar na tua vida. Em nome de Jesus, não volte para casa mesmo que você chegou aqui. Em nome de Jesus, clame a Deus misericórdia essa noite. Em nome de Jesus, humilhe-se na presença de Deus. Reconheça quem Deus é. Reconheça Deus falando contigo, porque Ele fala. Reconheça que Ele está te chamando. Precisamos, meus amados irmãos e irmãs, crer, desejar, pedir que Deus nos transforme. Que transformação você precisa viver na sua vida? Que transformação você precisa viver no seu casamento? Que transformação você precisa viver no seu relacionamento com seus pais? Que transformação você precisa viver no seu trabalho? Que transformação precisamos? E você precisa olhar e ver que Deus vai lhe capacitar quando Ele faz uma nova criatura. Não temas o que Deus está para fazer. Confia nele. Creia que Ele vai te capacitar. Porque Ele vai. Ele já fez tudo. Meus irmãos, cremos absoluta na inegável e na suficiente graça de Deus. Nenhum de nós aqui estamos batalhando para conquistar algo de Deus, não. Nós já fomos conquistados por Ele. Amém. Nós buscamos essa transformação não pela força de nossos braços, não pela religião, mas é pela graça do Senhor. Quero convidar o nome de Jesus, colocar a sua vida. Quero chamar a equipe de novo aqui à frente. Eu quero convidá-lo nesse momento a apresentar a Deus o que está na tua vida. Se nessa noite você está reconhecendo que Deus está falando contigo e essa mensagem é para a sua vida, eu quero, em nome de Jesus, fique em pé. Se você reconhece que Deus está tratando com você, amém, irmãos, fique em pé. Se você deseja essas mudanças, se você já crê em Jesus, mas Deus está falando comigo para mim, fique em pé, não fique sentado não. Se você ainda não crê em Jesus Cristo, se você ainda não segue Jesus, fala isso, eu quero Jesus na minha vida, eu preciso disso, eu preciso de uma nova vida, um novo começo. Amém, glória a Deus, porque os irmãos estão ficando em pé. Nós vamos adorar o Senhor, eu vou orar para Deus, todos vocês que estão em pé. Se você já é convertido, já tem convicção de que é nova criatura, verdadeiramente permaneça aqui. Se você hoje está tomando a decisão de realmente seguir a Jesus, vem procure depois, fala, pastor Pedro, eu entendi a mensagem, eu reconheci os meus pecados, eu confessei a Deus, eu quero seguir Jesus de verdade, eu quero começar uma nova vida hoje. Me procure, porque nós vamos caminhar contigo e ajudar. Vamos orar nesse momento. Eu vou convidar a fechar seus olhos, vamos orar. Pai de amor, Deus maravilhoso, estamos diante da Tua presença, Senhor. Apresento a Ti, Pai, nossos irmãos, ó Pai amado, nossos visitantes que nessa noite colocaram-se de pé diante do Senhor, posicionando-se, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor já dada a nós, já derramada no Calvário, Senhor, venha transbordar em todas as vidas, ó Pai. Aqueles que já são filhos do Senhor, já foram regenerados pelo Teu Espírito, possam, Deus, viver uma grande revolução, uma grande transformação, ó Deus, segundo a Tua palavra. Aqueles que nessa noite, Pai, estão admitindo, estão realmente reconhecendo aquilo que o Senhor diz. Ó Deus, que eles possam identificar-se, buscar ajuda e estar juntos, ó Pai. Nós louvamos e bendizemos, reconhecemos somente que Tu és Deus. Reconhecemos que somos moralmente responsáveis em tudo quanto fizermos um dia, Deus, estaremos diante da Tua face e prestaremos conta.
Reconhecemos, ó Deus, que aquilo que plantamos vamos colher. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Pai, a fazer a sua vontade. Nós, ó Pai, queremos consagrar ao Senhor esse momento de culto, de adoração, Senhor, que tu recebas no teu trono de graça com uma mão suave. Que tu, ó Pai, nos conduza essa semana, nos dê sabedoria e possamos, ó Pai, viver uma vida para a tua glória. Que a tua igreja possa adorar e exaltá-lo todos os dias, ó Pai, segundo a tua boa vontade, segundo os teus planos, ó Pai. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Vamos colocar todos aqui, vamos adorar Deus com esse cante. Vamos louvar o Senhor e a música que vamos cantar, ela certamente vai nos mostrar a necessidade de permanecermos naquilo que o Senhor tem nos dado. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Então, se você nessa noite tomou uma decisão, reconhecendo que Deus tratou contigo, me procure, porque precisamos prosseguir juntos. Vamos louvar ao Senhor. Não saia, para depois do orar, encerrar o culto. Vamos louvar a Deus. Lembrando-nos, ó Pai, da mensagem do Senhor. Lembrando-nos, ó Pai, da tua palavra, que nos mostra que somos, ó Deus, moralmente responsáveis por nossos atos e haveremos de prestar conta ao Senhor. Que possamos, ó Pai, em nossa vida, para a glória do Senhor, fazermos escolhas segundo o teu coração, segundo a tua vontade, para que tudo quanto fizermos, ó Pai, seja em palavras e atitudes, seja provando a tua glória. E a glória do teu amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo Espírito sejam com o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém.